Sabias que uma variação na temperatura global do planeta tem o poder de fazer o oceano recuar quilómetros, abrir pontes de terra entre continentes e ditar quais as espécies que se vão tornar invasoras e destruir ecossistemas inteiros? Olá e bem-vindo ao quarto e último episódio da sequência de integração de tópicos rumo ao exame do podcast BioGeo Passo a Passo. Para fechar esta caminhada de preparação para o Exame Nacional, vamos olhar para o cenário global. Hoje, vamos ligar o passado da Terra ao nosso presente e compreender como a dinâmica do planeta molda o destino das espécies. Muitas vezes os alunos estudam a subida do nível do mar na geologia e as espécies invasoras na biologia como se fossem gavetas separadas. Mas na biosfera tudo está ligado. O clima muda a geologia altera os habitats e a biologia reage, por vezes com consequências catastróficas. Vamos ligar todos estes pontos para perceber como o nosso planeta se transforma. Ao longo dos 4.600 milhões de anos da Terra, a linha de costa nunca esteve fixa. O nível do mar subiu, desceu, devido a variações globais do volume da água e a movimentos tectónicos. A estas oscilações chamamos transgressões e regressões marinhas. Uma transgressão marinha ocorre quando o nível médio do mar sobe à escala global ou quando a crosta continental afunda. O mar avança sobre a terra, inundando as zonas costeiras. E por que é que isto foi acontecendo no passado? Ocorreram períodos interglaciares em que ocorria aquecimento natural, que derretia o gelo polar, ou então existia um vulcanismo massivo nas dorsais oceânicas que deformava as bacias marinhas. Estas mudanças ficam registadas na rocha. Como o mar avança, sedimentos finos típicos de mar profundo, como argilas, depositam-se por cima de sedimentos grosseiros de praia, como areias. Esta sequência vertical, grosseiro na base, fino no topo, chama-se sequência transgressiva. Uma regressão é o oposto de uma transgressão. O nível do mar desce e a linha de costa recua, expondo áreas que antes estavam submersas. Quais foram as causas do passado? Glaciações, em que ocorreu um arrefecimento global, que aprisionavam a água na forma de gelo nos continentes, havendo assim menos água nos oceanos. E este movimento também ficou registado nas rochas. Como o mar recua, os sedimentos de praia, que são grosseiros, depositam-se por cima de sedimentos profundos, que são finos. Temos assim uma sequência regressiva: fino na base, grosseiro no topo. O clima sempre mudou de forma natural. O problema atual é a velocidade da mudança provocada pela atividade humana, a ação antrópica. A queima de combustíveis fósseis, cuja formação estudamos no episódio 2, liberta toneladas de dióxido de carbono, um gás que tem efeito de estufa. Este excesso de gases retém mais calor na atmosfera, provocando assim o aquecimento global. Não te esqueças, o efeito de estufa é natural e é ele que garante as condições térmicas ideais para a vida na Terra. O problema atual não é o efeito de estufa em si, mas sim o seu desequilíbrio acelerado pelas atividades humanas, que está a desencadear uma transgressão marinha a um ritmo alucinante. O degelo dos glaciares e a expansão térmica da água estão a fazer subir o nível do mar, ameaçando ecossistemas costeiros, destruindo praias e provocando a perda de solo e habitats geológicos. Isto coloca em causa a sustentabilidade, que é a nossa capacidade de usar os recursos da Terra sem comprometer as gerações futuras. E aqui está o grande ponto de viragem do nosso episódio. Como é que as subidas e descidas do mar se cruzam com a crise da biodiversidade e as espécies invasoras? Ao longo da história da Terra, as regressões marinhas funcionaram como os primeiros motores de invasão biológica do planeta. Quando o nível do mar descia drasticamente, grandes plataformas continentais ficavam secas, criando pontes terrestres entre territórios que antes estavam isolados por oceano. O desaparecimento desta barreira geológica permitia que espécies nativas de um continente caminhassem para novos ecossistemas. Ao chegarem a um novo meio sem predadores naturais, estas espécies expandiam-se descontroladamente, competindo com as populações locais, alterando as teias alimentares e provocando a redução da biodiversidade local. Hoje,
O ser humano mimetizou este processo geológico. Através da globalização e dos transportes, nós derrubámos as barreiras geográficas da mesma forma que uma regressão marinha fazia no passado. Ao mesmo tempo, a atual transversão marinha acelerada pelo aquecimento global destrói os habitats costeiros nativos. Esta perturbação ambiental extrema deixa os ecossistemas fragilizados, abrindo caminho para que as espécies exóticas introduzidas se fixem com maior facilidade. Para o exame, deves dominar três conceitos ecológicos fundamentais nesta dinâmica. Primeiro, espécie nativa ou autóctone, originária do próprio ecossistema, como o sobreiro em Portugal. Segundo, espécie exótica, introduzida pelo ser humano num ecossistema que não é o seu original, como é o caso da aloe vera, muito comum nos jardins. Terceiro, espécie invasora, uma espécie exótica que, ao encontrar um habitat fragilizado e livre de predadores, se reproduz descontroladamente, ocupando o território e levando à extinção local de espécies nativas, reduzindo drasticamente a biodiversidade. São exemplos em Portugal a acácia, o jacinto de água ou a vespa asiática. Chegamos agora ao nosso último na mira do exame. O IAV adora terminar as provas nacionais com um grande caso prático sobre o antropoceno, num desafio de integração que cruza a subida do nível do mar com o colapso estrutural dos ecossistemas. Imagina uma questão de exame com um cenário aberto. O documento apresenta um texto sobre a subida do nível do mar numa laguna costeira, uma transgressão marinha atual. Devido à subida do oceano, o mar invade a laguna, gerando uma intrusão salina que faz disparar a salinidade daquela água. Como consequência, a vegetação original de Sapal morre, abrindo espaço para a proliferação de uma planta exótica invasora que é altamente resistente ao sal. O enunciado pede para relacionares as alterações geomorfológicas e abióticas, não tem nada a ver com os seres vivos, portanto, com a consequente perda de biodiversidade na teia alimentar local. Qual é aqui o raciocínio para poderes ter a resposta completamente certa? E que vais ter que apresentar se isto for uma questão de exame. Temos o lado da geologia. O aquecimento global causa a fusão dos gelos e a expansão térmica da água, originando uma transgressão marinha. Na costa, isto força a entrada de água do mar para o interior da laguna, um fenómeno de intrusão salina que altera radicalmente esse fator abiótico. Qual é o lado da biologia e da evolução? Este aumento drástico da salinidade local atua como uma pressão seletiva que é hostil para as espécies vegetais nativas, ultrapassando os seus limites de tolerância ecológica e ditando eventualmente a sua morte. Qual é a dinâmica da invasão? A planta invasora, possuindo maior plasticidade ecológica para aquele fator abiótico, aproveita o nicho ecológico que ficou vazio, prolifera sem controle e compete com sucesso pelos recursos restantes. Chegamos assim ao colapso da comunidade. Como os herbívoros locais não se alimentam desta nova planta invasora porque não a conheciam, ocorre uma quebra drástica no fluxo de energia na base da teia alimentar. Isto leva ao declínio dos consumidores e ao colapso biológico de toda a comunidade. A grande lição para o exame é esta: cruza sempre o elemento físico, a geologia e o clima, com o elemento biológico, os ecossistemas e a evolução. Nunca expliques apenas metade da história. Fixa bem isto para o teu exame. E agora o nosso momento de imagina. Imagina que estás no cume de uma riba fóssil, a olhar para a imensidão do Oceano Atlântico. Se olhares para a rocha onde tens os pés assentes, vês fósseis de conchas marinhas e dezenas de metros acima do nível atual do mar. A Terra está ali a contar-te, através do registro geológico, que o oceano já esteve naquele exato local, num passado distante, ditado por ciclos climáticos perfeitamente naturais. Mas se olhares agora para baixo, para a praia de hoje, vês a água engolir a faixa de areia ano após ano, empurrada pelo calor que as nossas indústrias geram. E nas dunas, logo atrás de ti, vês chorões das praias, uma planta invasora, a tapar e a asfixiar a vegetação nativa
que tentava desesperadamente segurar a areia da costa. Neste cenário, não estamos apenas a ter dados frios num gráfico de teste, estamos a ver a geologia a acelerar e a biologia a tentar adaptar-se a uma velocidade que os mecanismos naturais de evolução simplesmente não conseguem acompanhar. O planeta vai sobreviver, como sempre sobreviveu às grandes extinções em massa. A grande questão é se nós seremos capazes de manter os ecossistemas sustentáveis para a nossa própria sobrevivência. E com esta visão global, sistémica e integrada, fechamos não só este episódio, mas a nossa série especial de cruzamento de capítulos do podcast Biogeo Passo a Passo. Ao longo desta jornada, viajamos desde as entranhas microscópicas da célula até à dinâmica global das placas tectónicas. Vimos, acima de tudo, como a vida e as rochas contam exatamente a mesma história de transformação contínua. Se acompanhaste esta caminhada passo a passo, tens agora um mapa conceptual que é necessário para enfrentar o exame nacional com mais segurança. Lembra-te que a prova não avalia apenas a tua memória, avalia a tua capacidade de pensar e de relacionar os subsistemas terrestres. Muito obrigada por teres feito parte desta comunidade de ouvintes e por confiares no meu trabalho. Lê as perguntas com a máxima atenção, planeia as tuas respostas de desenvolvimento e confia na tua preparação. Estuda passo a passo e vais ver que o sucesso será teu. Muito boa sorte para o teu exame e até sempre!